Boa tarde, meus amores. Bem-vindos. Juntinhos por aqui em mais um Entre Família. 14h30, a gente no ar. E olha só, dizendo pra você logo de cara que essa semana... Tá sensacional, hein? Sensacional. Sensacional. Quem perdeu, assiste depois lá no YouTube, Quem viu? perdeu, chora, cria vergonha e começa a assistir agora. Ontem... Segue o conselho, segue a dica. Ontem eu falei para as meninas da produção, não aceito menos. Terminando a semana especial Lar Doce Lar, na próxima quero mais lar, mais doce, mais lar. É o que acontece quando a gente experimenta doce. O paladar fica diferente. É verdade. Não é? E hoje, amores, nós vamos falar sobre novos comportamentos para antigas dores, para velhas dores. Aquilo que muitas vezes se repete ou que acontece nos fazendo repensar, mas a gente cai naquela armadilha e diz assim, mas eu não consigo, como é que eu faço? Como é que muda? Até mesmo alguns traumas, que, por exemplo, a gente não sabe quando que algo trágico vai acontecer, né? E quando acontece, a gente às vezes não está preparado para aquilo e vai tocando a vida, né? Deixando aquela ferida ali e vai meio que tocando a vida, mas em algum momento precisa resolver aquela questão ali, senão vai... E a gente muitas vezes querendo que a cicatriz aconteça e em vez de a gente colocar remédio, ficar cutucando a ferida. É verdade. Ferida cutucada não cicatriza. De jeito nenhum. Tem que, como a gente consegue ter esse remédio para aquelas feridas e transformar mesmo a ferida numa história, onde a gente pode se impulsionar para o futuro. Como a gente vai lidar com as situações, as memórias difíceis, dolorosas, traumáticas e que nos empurram para vivermos no mesmo ciclo de dor. Mas a proposta é que a gente aprenda a viver de outra maneira, noutra dimensão, digamos assim, no sentido de encontrar no caminhar um meio de a gente lidar com o que foi no passado, mas viver algo novo. Então, para conversar junto com a gente no programa de hoje, o nosso convidado é o pastor especialista em relacionamentos, doutor em aconselhamento familiar, pastor Lamarques, que está aqui com a gente. E é muito bom recebê-lo por aqui. Meu pastor lá da minha igreja. Verdade. Viu? Hoje ele vai abrir a caixa preta do Abinão. Não vai. Não, pode não. É a ética pastoral, você A sabe verdade disso. é que o Abinão essa semana a gente está cercando ele. É? A gente trouxe o Pablo, agora a gente trouxe o Lamarques. É verdade, né? O É psiquiatra, psiquiatra, o pastor... dele, no final a da Eliane semana ele já está afinadinho. também. A Amanhã Eliane, teremos sexta-feira. Aí pronto. Aí eu tô perdido. Amores. Não, ou vai ou não vai, né? Não, Agora vai, tem que... vai. Tá indo bem. Tá arrebentando. Olha só, na série que você tem acompanhado com a gente, a cada dia uma história marcante, com histórias de pessoas assim, que faziam nós ficarmos aqui no estúdio assistindo, parados assim e emocionados também com o resultado de histórias muito dolorosas que foram mudadas pela graça de Deus. Hoje nós vamos conhecer a história da Eliane, que precisou reorganizar a vida para enfrentar uma nova realidade. Um diagnóstico inesperado mudou rotinas, planos e emoções. E agora a gente vai só dar para você um gostinho do que vai ser a história de hoje. Pode rodar. E no programa de hoje você vai conhecer a história da Eliane. Ela, uma mulher dedicada, mãe, esposa, recebeu um diagnóstico inesperado. O que será que aconteceu com essa história e com a vida da Eliane? É o que a gente vai descobrir na reportagem de hoje. E hoje tem um aniversariante do dia que vai trazer o armarinho da arte. É verdade. Karina Pessoal no de campo, fevereiro, as feras nascem todas em fevereiro. Cara, e aqui na Novo Tempo tem muitos de fevereiro, hein? É, o que Tem um sustenta deles que Novo nasceu Tempo. no Dia Mundial do Gato. É verdade. Você lembra? Final tá aí. Dia 20? Não. Não, Dia Mundial do Gato é dia 17. Dia 17 de fevereiro. 17, é verdade. Sim, sinal Quem do gato. nasceu? Quem? Gato preto O gato de olhos preto azuis, do ele programa. falou? Não é olha 13 de olhos agosto, verdes. não. Verde, Não dá azar, não, dá sorte. Da bênção. Da bênção Tem armarinho demais. da arte hoje, então, com Cari do Canto, que está fazendo aniversário no programa de hoje. Verdade. E o que mais que nós temos? A sua interação, né? É isso, a sua interação com a gente que faz toda a diferença e é por isso que a gente está ao vivo aqui para ter essa troca imediata, viu? A gente lança a pergunta já, você responde pra gente, a gente vai nesse bate-papo incrível aqui no Entre Família, que já começou, hein? Mas faz uma pausa rápida. É só o tempo de dar um passo para a direita aqui. É isso aí, já estamos de volta.
E sabe o que mais tem no programa de hoje? Dá tempo de falar você e a sua interação. Quando a gente fala de mudança de rota, de ressignificar, a gente está falando de todo mundo. Se você já viveu mais de 6 meses nesse mundo, você sabe do que eu estou falando. Aquelas dores e que agora a gente tem que lidar, tem que dar novos significados. E como que é a sua história? Como é que um evento já chegou a mudar a sua vida e como é que você tem lidado com isso? Fala conosco. 983-150249 é o contato que tem que estar aí no seu celular, é do seu companheiro de toda a tarde. 983-150249, manda a sua interação pra gente. Pois bem, meus amores, vejam só. Em 2025, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por motivos de saúde mental. O maior número em uma década, um recorde de afastamentos. Estima-se que 86% dos brasileiros sofram com algum transtorno mental, como ansiedade, atingindo quase 10% da população. O índice mais alto do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Verdade. A conexão entre o passado e o presente traz para a gente aí alguns estudos, publicados, que esse é um dos fatores ali, linkando passado com presente. Em 2025, esses estudos apontaram que traumas na infância elevaram em 50% o risco de doenças mentais e o uso de substâncias na vida adulta também. Se não tratadas, essas dores podem levar a dificuldades profissionais, incapacidade de manter o foco, baixa produtividade e isolamento no ambiente de trabalho. E há um risco de suicídio também, viu? Verdade. Dados de 2025 alertam que 30% da população brasileira apresentará transtornos mentais. E o suicídio, como foi comentado, continua sendo uma das principais causas de morte entre jovens. Ainda há que se considerar trauma intergeracional ou geracional. Abinal, a dor não vivida ou não tratada pode ser transmitida para gerações seguintes através da dinâmica familiar. Pois bem, então, pensando a partir desses dados, a gente vai considerar cada vez mais a necessidade do cuidado com a nossa saúde mental. Olha só, nós estamos falando de números muito grandes e os números revelam uma pandemia. E muitas vezes nós estamos tratando como pandemia quando uma pessoa espirra, tosse, mas a quantidade de pessoas é grande o suficiente para que a gente pense o problema, imagine o problema como um problema de todos. É grande demais. E se é grande demais, a gente tem que dar uma resposta no mesmo nível de energia. Ou seja, você tem que se proteger, se precaver, adquirir novos hábitos, criar e pensar a construção de um ambiente saudável, tanto na sua família como fora dela. E se não há um lugar de refúgio, se não há um lugar de paz, se não há um lar docilar para todo mundo, como é que a gente se protege, desenvolve e cria novos cidadãos, novas pessoas do reino de Deus com uma saúde equilibrada para ter aí essa mentalidade que deve construir e criar e pensar o mundo de paz como Deus planejou para a gente. Eu quero aqui te dizer, logo de cara, no começo da revista, que antes que a gente comece a se aprofundar, a discutir o problema, tem uma solução. E a solução está na palavra de Deus, na maneira como Ele quer que você viva. Lar Docilar é uma revista que está dizendo logo de cara o que a gente deseja, o que Deus deseja que aconteça na sua experiência de vida. O lançamento da TV Novo Tempo, falando desse problema e dessa questão tão importante que é o nosso convívio familiar, dessas grandes questões que estão passando, como transtornos, educação, traumas e viver uma vida em relacionamentos saudáveis no lugar onde a gente mais se identifica. Essa revista é sua, deve estar com você e não deve haver nenhum impedimento para que chegue até você. Então, liga pra gente, 21 27 3121. Se você precisar colocar o código de área, então é 12 21 27 3121. O telefone da Novo Tempo para receber a sua ligação, conversar com você, saber onde você mora para mandar. Essa revista chegará gratuitamente para você. O envio também não é pago. Então você vai pedir, vai esperar um tempo, vai chegar até a sua casa, vai ser de um imenso, enorme benefício para você, para sua família. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor é beneficiado também. Que oportunidade de ouro. Peça agora, 21 27 3121. Excelente oportunidade aí, viu? Aproveita, peça a sua revista. Enquanto você vai pedindo aí, a gente vai no bate-papo para ter a sua interação também. Você já anotou nosso telefone para pedir a sua revista, para participar com a gente. E agora chego mais perto dele aqui, que é doutor, em aconselhamento,
Pastor Marco Como é que você tá, Lamarques. Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. E prazer em ser ovelha do seu rebanho também, Obrigado. viu, pastor? E olha, só para deixar você tranquilo e avisar o pastor Aleixo ali, o que acontece no Jardim América fica no Jardim América. Fica lá, né? Pronto. Não tem preocupação e o teu pastor te protege. Benção Mas é só demais. coisa boa, viu, Darlete? É benção, Eu não né? tinha nenhuma dúvida que uma ovelha como Abinal Eu sei, precisava de claro. um pastor desse nível. Claro. Eu sei. Tem que ser um pastor Não, forte, tem que né? ser ele. Por tem isso que que ser o ele. programa Deus é entre escolheu. família, né, pastor? Exatamente. Isso é entre família, não tem problema. Verdade, hein? Privilégio, saudade de vocês aqui desse lugar. Obrigada. Fantástico, Legal. tremendaço, lindo e cheio de vida, que faz muito bem pra gente, viu? Que bênção, pastor. E o que dizer desse assunto que a gente puxou hoje para conversar, né, ao longo dessa semana, que a gente está falando sobre lar docilar, é o tema central dessa semana que a gente está conversando. E a gente sabe que muitas feridas do passado, sejam elas vividas em casa ou em algum outro momento, já depois de casados mesmo, alguma fatalidade, alguma desavença, enfim, mas que muitas vezes a gente não quer nem mexer nessa ferida, quer continuar tocando a vida, como se nada tivesse acontecido, mas uma hora ou outra, como a gente diz, essa conta chega, né? Talvez isso pode vir à superfície. E como é que a nossa mente reage? Por que às vezes a gente cria esse bloqueio para não lidar com algumas situações que nos feriram e a gente não quer nem tocar nesse assunto? A expressão ressignificar, ela fala muito. E ela tem não só um contexto assim de elucidação das dificuldades, dos problemas, mas assim, você dar sentido novo a algo, tá? E por que a gente tem que entender isso e por que é importante a gente ressignificar ou entender o significado disso, né? Para a gente entender isso, a gente tem que ter uma nova percepção. E eu até anotei aqui, para não perder o raciocínio, nós precisamos compreender a antiga percepção. Certo. E isso tudo está relacionado junto com as nossas emoções. E a grande questão é que desde criança, até durante o nosso desenvolvimento, nós aprendemos com nossas experiências e com nossa família, com nossa cultura. A gente chama isso dentro da psicologia de sistêmico, né? Aquilo que traz para a gente uma experiência que fica, que é tua, que é minha, essa é a tua digital. E nesse contexto a gente aprende, às vezes recebe a informação de que algumas emoções são positivas e outras são negativas. E a emoção está por trás de toda a nossa saúde emocional. Tá? Como que a gente lida com ela? Como que a gente administra, como que a gente vê. E aquilo que passaram para nós, aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes está afetando essa maneira de nós lidarmos com um fato que nos causa dor, que nos causa sofrimento, a maneira como a gente administra isso. Então, começa dentro das emoções, né? Dentro do contexto das emoções. É verdade. Até quando eu peguei esse tema para a gente conversar, eu lembrei da minha mãe, por exemplo. Ela, se não me falha a memória, foi na semana ou na véspera ali do casamento dela. O irmão mais velho dela, junto com outros convidados, estavam a caminho já da festa, dos preparativos todos ali, sofreram um acidente. E esse irmão mais velho dela, que foi quem deu o vestido de noiva para ela, era o irmão mais próximo, mais chegado, acabou falecendo. No dia do casamento. No dia do casamento, na véspera do casamento, se não estou enganado. E aí foi todo aquela questão traumática, né? E eu já tinha ouvido uma vez ela falando sobre isso, mas era mais novo, não entendia muito bem. Mas depois que a gente vai crescendo, vai entendendo e ligando um pontinho ao outro, minha mãe ela sempre teve muita ansiedade, pânico, depressão. E a gente vai ligando os pontos ali, e esse é um assunto que não... É um trauma que ela passou que não foi resolvido ali ao longo da vida, mas que ela veio trazendo e, consequentemente, eu também já carrego um pouco dessa ansiedade. Então, algumas coisas do passado que não foram bem resolvidas, eu entendo isso, vai trazendo, parece que não, mas isso vai envolvendo a família também, alguns sentimentos, algumas situações que precisam ser resolvidas também na nossa mente, né, pastor? É muito bem colocado. Eu tenho uma experiência quase parecida com a da tua mãe. Eu perdi minha família um dia depois do meu casamento. Então, a grande questão é que a emoção, ela é espontânea. Ela não é voluntária, não é você que decide, ela está ali.
E a grande questão é o valor que eu dou à emoção. Por exemplo, a tua mãe perdeu, ela sente dor, ela vai sentir saudade, vai sentir raiva, tá? E isso é uma emoção. Como que ela lida, que valor que ela dá? A raiva que ela sente daquilo ali, ela vê como algo ruim, algo negativo, ou até falta de cristianismo, sentir saudade, falta fé, falta até confiança em Deus, essas coisas assim. Então, qual o valor que você dá para aquela emoção? E o luto, ele não é uma receita de bolo. O luto é pessoal. O luto, o que é para você é diferente para mim. Então, por exemplo, ela perdeu o irmão e mais algumas pessoas importantes para ela um dia antes do casamento. Eu perdi depois. Mas são tragédias que estão relacionadas. A maneira de lidar com o luto nessa questão é diferente da minha maneira. Então, tem o tempo, tem a hora, mas o que a gente não pode fazer é tentar fugir das emoções. Senão isso vai atrapalhar o próprio relacionamento familiar, né? Até de lidar com o luto. Se chora, você até clama a Deus pedindo força, até briga com Deus. Eu fiz isso muitas madrugadas. Mas assim, você tem que lidar com essa emoção. Eu digo, tem que lidar no sentido de assim, de administrar, e até a emoção, ela está te dando uma mensagem. O que essa emoção está te dando essa mensagem? O que fez ela sentir esse impacto claro que a perda é um impacto, mas digo assim, de como ela está lidando com isso, né? Porque você vê uma pessoa que lida com luto de uma maneira, outra pessoa lida de outro jeito. Porque como que faz isso? E algumas pessoas jamais conseguem enfrentar o luto, né? Verdade. E a palavra morte é uma palavra que até hoje ela, não fala essa palavra, então se tornou algo, eu cresci com isso também, esse medo, essa questão da morte, assim, e depois, claro, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, mas outros traumas, acredito que vão afetando muitas famílias também, né? Algumas situações que não são bem administradas, traz para dentro do casamento, vem a depressão, aí vem todo o sofrimento da família também, né, Darleide? Mas tem solução. A gente tem acompanhado ao longo dessa semana, não é mesmo, Darleide, que através desse material incrível aí a gente encontra respostas que Deus deixa pra gente, né? Bem assim, Abinal. Nós temos repetidas vezes esta semana tido a oportunidade de considerar que Deus tem bálsamo, cura, tem meios, maneiras de alcançar a nossa alma ferida e torná-la curada. E uma dessas possibilidades que nós temos é justamente estudando juntos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos levar por um caminho muito seguro daquilo que é revelador, já que trata-se do Criador lidando com as suas criaturas, o Deus Pai lidando com os seus filhos, que foram feridos profundamente por uma marca profunda gerada pelo pecado, mas que pela graça de Jesus Cristo nos ofereceu nessa graça o bálsamo curativo e nos oferece a oportunidade de uma vida transformada. A revista Lar Docilar traz reflexões profundas e o capítulo justamente que trata dos novos comportamentos diante das antigas dores vem tratando da história de Isaac e Esaú e vai tratando de como era a personalidade, como que aparecia o comportamento daqueles dois irmãos, como eles reagiram diante das suas próprias decisões ou por que tomaram tais decisões. E nós vamos caminhando juntos por essa história bíblica e identificando naqueles personagens suas feridas e como foram alcançados pela graça de Deus para que a sua história fosse mudada. Quem deles foi realmente transformado pela graça de Deus por se permitir? Esta é uma das lições. Temos muitas outras, trabalhando psicologia, comportamento humano e a graça de Deus entrelaçando todas as histórias, que passa pela minha e pela sua história também. A revista Lar Docilar você pode receber em casa gratuitamente. Para isso, você só precisa ligar para a gente. A nossa equipe quer agora atender você no 0 Operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Quer mudar a sua história? Quer ver a sua história mudada? Quer ver a sua história transformada? A graça de Deus é disponível para todos nós. Vamos então dar atenção a ela, mergulhar em sua palavra, refletir sobre ela, buscá-lo em oração e você vai ser alguém com uma nova história para contar. Vou repetir o nosso telefone para você ligar agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21.
12 21 27 31 21. Não perca essa oportunidade, viu? Se até agora você foi adiando, chega, para, tá? A solução tá aí para você. Peça a revista, vai chegar de graça na sua casa. É o tempo da gente fazer aquele intervalo rápido, enquanto eu e o pastor Marco Lamarques experimentamos esse bolo para ver se tá... A cara tá boa, né, pastor? E não é cenográfico, viu? Não, é verdade. O pessoal pensa que... Enquanto a gente estiver no intervalo, ainda dá para comer sem precisar estar falando ao mesmo tempo, né? E na volta do intervalo, a gente vai acompanhar aqui também a história da Eliane. Você lembra que a gente comentou lá no comecinho? A Eliane, depois de receber um diagnóstico, teve uma reviravolta ali na sua vida e como ela foi lidar com tudo isso que estava acontecendo, esse turbilhão de coisas acontecendo na vida dela. Você vai saber mais já, depois do intervalo. Meus amores, perguntinha do dia que é para você responder. Afinal de contas, nós estamos ao vivo e a sua interação é sempre muito desejada. A gente quer saber um pouquinho de você, quer saber se o que nós estamos dizendo aqui tem impacto na sua experiência, se a sua experiência conversa com o que nós estamos falando no programa de hoje, que é sobre aquelas feridas que foram abertas lá atrás e como elas fazem hoje o movimento da sua vida. Por que você fala como fala? Por que você age como age, porque você é como é, tem a ver com o que você experimentou lá atrás. Então, a perguntinha é: que situação inesperada mudou a forma como você vê a vida hoje? O que você acredita que hoje é impactado pelo que te aconteceu lá atrás? Qual é a relação do seu passado com o seu presente de agora? Compartilhe com a gente. Nosso WhatsApp é 983150249. Pastor Lamarques, eu queria que o senhor trouxesse o Abinal para cá, porque ontem a gente deixou ele sozinho, ele quase se perdeu aqui no estúdio. Rapaz, se perdeu. Vamos lá. Então eu nem vou falar para ele te trazer, mas traz. O bolinho já foi, viu? Já comi o bolo, o suco. O pastor traz a ovelha. Conduz a ovelha. Conduz a ovelha. Porque a ovelha está sedenta agora. Boa. A ovelha precisava comer bolo de milho. Para ter uma forcinha, né, pastor? Ontem essa ovelha sedenta aqui, faminta, foi parar no meio dos cactos, sozinha. Então, a sua função aqui é múltipla. Tá, foi por isso que vocês me chamaram, então? Sim, porque a gente já tentou de tudo. Eu pensei que vocês estavam com saudade de mim, da Lady. Também. Dois pastores é um reforço bom, né, pastor? É que eu não estou dando conta sozinho. Tá bom. Era para nós estarmos nos sentindo mais seguros. Não é? 2 ovelhas, 2 pastores, né? Sim, e a gente já está no terceiro bloco sem nenhuma ocorrência. Exatamente. O programa está bem seguro. A gente vai colocar uma plaquinha aqui. Já estamos trabalhando há 3 blocos sem nenhuma ovelha. Se não uma ovelha perdida, errada, vai acabar lá no Vida e Saúde, vai na Tia Cecel. A Eliane é uma pessoa que viveu uma vida e teve um evento na sua vida que poderia simplesmente desmanchar. Sabe esses eventos marcantes? E nessa história de um evento marcante, esses que a gente falou aqui, que elas vão gerar um significado, ocorreu e está aí. Com Deus, algumas coisas vão se tomando novas formas, novas cores, e essa é a história que você acompanha com a gente hoje. Um diagnóstico grave muda tudo. A rotina, os planos e até mesmo a forma de enxergar a vida. Diante de um trauma, muita gente se fecha, enquanto outras encontram forças para mudar comportamentos e reconstruir a própria história. No Brasil, pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz mostram que receber um diagnóstico grave provoca mudanças intensas do comportamento emocional, podendo gerar medo, desorganização e sensação de perda de controle. Ao mesmo tempo, os estudos apontam que pessoas que desenvolvem novos hábitos, contam com apoio emocional e cultivam a espiritualidade, apresentam maior capacidade de adaptação e recuperação emocional. E é nesse ponto que o cérebro entra em alerta como um sistema de defesa. A neurociência explica, diante de um evento traumático, nosso cérebro aciona um sistema límbico, o nosso alarme interno, a amígdala, o centro de medo, assume o controle para nos proteger. Ela temporariamente desliga o córtex pré-frontal, a parte responsável do raciocínio lógico e planejamento. É por isso que perdemos a capacidade de pensar claramente e de manter a rotina. E nesse momento de dor, muitas pessoas caem na armadilha de acreditar que o tempo por si só é suficiente para curar. A cura, na verdade, é um processo ativo de reorganização interna. Precisamos de novos comportamentos para criar novas conexões sinápticas que literalmente competem com as memórias de dor. A chave para essa reconstrução
está nos micro hábitos, nas pequenas vitórias diárias. É uma escada, cada pequeno degrau nos tira da desmotivação e nos leva à reconstrução. E nesse caminho, a fé pode funcionar como uma base de resiliência. A fé resiliente valida o sofrimento, ela funciona como uma âncora de significado. A fé oferece uma estrutura maior de sentido, permitindo que a pessoa processe a dor dentro de um contexto de esperança. Ela nos permite chorar, sentir a insegurança, mas nos lembra que a história não termina ali. Em resumo, a cura torna-se gradativa quando você tem coragem de introduzir um novo comportamento, por menor que seja. Depois de um diagnóstico que virou a vida de cabeça para baixo, Eliane precisou aprender a viver de um jeito diferente. Entre exames, medos e incertezas, ela descobriu que não bastava tratar o corpo, era preciso reconstruir a mente, as emoções e a fé. A história que vamos conhecer agora é sobre dor, mas principalmente sobre novos comportamentos que abriram caminho para um recomeço. Eu sou maranhense, me criei no interior do Maranhão, venho de uma família grande, minha mãe teve 9 filhos e aos 42 anos ela faleceu. Eu, com 19 anos, assumi toda a prole, Ela deixou gêmeas com 5 anos, 8, era a escadinha, A escadinha, o mais velho tinha 15 anos e eu 19. 7 anos depois, meu pai faleceu também. As gêmeas, a gente foi para uma escola, um lar de crianças, a outra foi para a escola, para o IABC, outra foi para o NASP, e assim a gente distribuiu as crianças todas, Eu vim para Brasília e casei, tive 3 filhas, E aí já os irmãos todos aqui, já distribuídos, São Paulo e tudo. Comecei a estudar, passei no concurso do Banco Público, do BRB, Banco de Brasília. E ali eu fiz uma carreira muito boa, Trabalhei, fiz biologia na Universidade Católica, fiz pós-graduação, em fitoterapia, fiz psicologia clínica e fiz também nutrição clínica. Eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas a se curarem das doenças, a somar com a alopatia, Modéstia à parte, eu gosto muito de estudar nessa área, dos tratamentos naturais. Nós compramos uma fazenda no interior de São Paulo, onde a gente ia para lá para ajudar as pessoas com tratamento natural, fazer plantação de plantas medicinais e trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu queria muito um PDVI, que era um plano de aposentadoria incentivada pelo banco. Entrei com um pedido de aposentadoria e a aposentadoria não saía. E eu, meu Deus, Senhor, por quê? Por que não sai a aposentadoria? Por quê? Sabe, toda revoltada, todo mundo se aposenta, só eu que não, aquela coisa toda, E quando foi no final de maio, saiu o PDV. E quem tinha entrado com aposentadoria não podia participar do PDV. Aí eu, meu Deus, só que junto com o PDV saiu o meu diagnóstico de câncer. A vida da Eliane nunca foi fácil. Desde muito jovem, ela precisou cuidar dos irmãos após a perda dos pais. Os anos se passaram, a Eliane casou, construiu a sua família, mas uma dor diferente trouxe um diagnóstico inesperado: câncer no pâncreas e no ovário. Eu nunca esperava. Então, o ano passado, eu senti uma dor forte, do lado, e procurei um clínico geral e ele disse assim: olha, vamos fazer uma tomografia. E nessa tomografia do abdômen total, deu câncer no ovário. Eu já estava sendo tratada como uma paciente oncológica, E eu vou dizer uma coisa aqui, existe uma Eliane antes disso tudo e uma Eliane depois disso tudo, porque eu não acreditava no poder da oração. Então eu vivia uma vida teórica, uma vida de teorias. E quando eu descobri o câncer, eu pensei assim, eu tô só. Quem é que vai me ajudar? Foi aí que eu busquei a Deus de verdade. E aí eu pensei, Deus não queria que eu fosse para o campo, por isso que Ele não deixou sair a aposentadoria. Ele me segurou
Porque eu vou te dizer, eu iria para o campo, iria sentir esse desconforto, toma chá de boldo, chá de não sei o quê. No campo a gente tem todos os chás ali, né? Eu ia morrer, porque eu estava com câncer no pâncreas também. E Deus disse, não, você não vai. Você vai ficar aqui, vou te segurar até sair o diagnóstico. Porque se você for para lá, filha, você vai morrer. Que bênção maravilhosa. Olha que coisa, que fantástico. E eu ainda consegui entrar no PDV. Ou seja, participei do PDV, do incentivo, porque eu ia precisar de dinheiro, tratamento. Me aposentei, cheguei cedo ao médico, entendeu? Cheguei cedo, porque se eu tivesse demorado, eu não estaria mais aqui falando com você. Quando eu descobri que eu estava com o câncer no ovário, eu colocava a mão aqui em cima, à noite, e orava a Deus. E eu falava, Senhor, não deixa se espalhar. Tira esse câncer, Senhor. Por favor, Senhor, segura. Eu falava, segura esse câncer, Senhor. Marcamos a cirurgia. Os dois foram operar, fazer a cirurgia. Ela operou primeiro, fez toda a esterectomia total. Aí ela disse assim, não tinha câncer no ovário. Eu tenho os exames todos comprovando. O tumor estava lá. Estava tudo lá. Não tem câncer no ovário. Quando eu acordei, meu marido não tinha câncer no ovário. Meu Senhor, Deus tirou, porque Deus queria que eu cuidasse era do pâncreas, porque o pâncreas é letal. O médico tirou 60% do meu pâncreas e tirou o baço. Foi uma cirurgia assim maravilhosa. Hoje eu me sinto super bem. Meu Deus do céu, como Deus cuida dos detalhes. Como Deus cuida dos detalhes. Não só da minha saúde, mas do financeiro. Não vou dizer que é fácil, porque quem faz quimioterapia sabe o quanto o sofrimento é grande, né? Mas Deus está segurando a minha mão. E eu posso te dizer, hoje, eu sou uma outra pessoa. Hoje, eu não oro para um Deus que está lá no trono, lá no céu, tão longe de mim. Eu oro para um Deus que está aqui do meu lado. Eu passei a olhar as pessoas de forma diferente, a valorizar as pessoas, a dizer eu te amo quando eu te amo mesmo, a olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Hoje, eu olho para as pessoas e vejo como Jesus olharia essa pessoa, como Ele olha. Eu passei a valorizar pessoas, não coisas. Eu passei a amar mais, a praticar os frutos do Espírito. Isso foi a grande mudança que fez o câncer na minha vida. Hoje, eu acredito assim piamente na oração. Sem Jesus nós não somos nada, 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 nada. Eu passei a sentir um Jesus mais presente na minha vida. Ele se preocupa com todos os detalhes da minha vida. E isso me faz a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, eu não sou forte. Eu recebo poder para ser forte. A minha força não vem de mim. A minha força vem de Deus. A minha força vem de Deus. É Ele que está moldando tudo, Ele que está organizando tudo. Eu sinto a presença dEle o tempo todo. Eu me jogo nos braços dEle. Eu não pergunto por quê, eu pergunto para quê. E eu quero fazer o que o Senhor quiser. Senhor, estou à tua disposição. O que o Senhor quiser. E eu estou preparada para a tua vontade, para o que o Senhor quiser. Eu me sinto segura nas mãos de Deus. Não terminei as quimioterapias, ainda falta 4, mas eu vou chegar lá e vai ser tudo muito maravilhoso. E se não for, se o mar não se abrir, não importa. Estou nas mãos do Senhor, não importa. Ele sabe o que é melhor para mim e para todos nós. Uau, Eliane, como Deus tem guiado a sua vida e é tão lindo a gente ver, né? Até comentei com a Darleide aqui, quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente tem esperança, tem a certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida, a gente vê cada detalhe ali, o agir de Deus, né? Nos guiando para lá, para cá, segurando aqui e ali. E olha só, para honra e glória de Deus, hoje, até a Eliane entrou em contato com a nossa equipe para dizer que hoje à noite, lá no hospital, eles vão fazer uma festa porque ela já encerrou esse ciclo. Olha que bênção! Deus seja louvado por sua vida, tá bom, Eliane? Ela está assistindo a gente, o nosso programa agora. E hoje à noite vai ter essa festa especial aí, quando foi gravado, né? Faltavam 4 sessões,
mas agora já concluiu, né? Com a graça de Deus. E você viu que nas mãos da Eliane ali, em alguns momentos, estava a revista Esperança Novo Tempo, Lar Doce Lar. São situações, como a gente está conversando hoje aqui, que a vida acaba nos surpreendendo, né? Algumas feridas que acabam causando na gente e como a gente tem lidado com isso, como a gente tem lidado com alguns traumas. A gente tem confiado mais em Deus, a gente tem confiado na nossa força, nos nossos recursos. Se você quer aprender mais sobre essa confiança em Deus, entregar não só a sua vida, mas entregar o seu lar, entregar a sua família nas mãos de Deus, entre em contato com a gente agora e peça, e você vai receber gratuitamente a revista Esperança Novo Tempo, Lar Doce Lar. O telefone está aparecendo aí na sua tela já, é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É só você dizer que quer a revista Lar Doce Lar e ela vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Então entre em contato com a gente, não perca essa oportunidade que Deus está dando para você reconstruir o seu lar, trazer a esperança novamente, fazer da sua casa um pedacinho do céu. Ah, Binal, mas aqui está tudo destruído, não tem solução. Você já viu impossíveis para Deus? Existe algo impossível para Deus? Pois é, então é isso, peça a sua revista, tá bom? Pois bem, o que dizer, né? De uma jornada de alguém que vive para servir, amar, cuidando de outros, pensando em entregar a vida em continuidade após a aposentadoria para continuar servindo, amando e morar no campo, pedindo uma vida mais simples, querendo uma vida com mais tempo para usufruir da natureza, da vida, e é surpreendida por um câncer de uma especial gravidade, né? Que é um câncer pancreático. Mas a fé faz uma diferença no modo como se encara as dificuldades, que isso é de máxima importância, até mesmo reconhecido pela ciência moderna, de que não dá para fugir da fé, pastor. Tem um texto do salmista que é muito conhecido entre os cristãos, Salmo 37:5. Ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas o salmista escreve outras orientações, outros conselhos antes e depois, que a gente às vezes não lê. Ele começa dizendo confia, depois ele fala entrega, aí logo em seguida, esse no verso 7, ele fala assim, descansa e espera. E ele fala isso porque ele era um ser humano como nós somos. E você falou algo muito importante, Darlide, a fé, ela é importante. Mas a fé, ela não está fundamentada só numa solução que a gente quer, ou que a gente espera, ou que a gente considera como melhor. A fé está fundamentada nesses 4 pilares que eu posso dizer. É uma confiança, é uma entrega e é descansar e esperar. Como Deus cuidou, por exemplo, no começo ela não entendeu, minha aposentadoria não saiu, e quem está nessa expectativa fica frustrado. Demais, se não chegar na aposentadoria. Aí depois ela disse, nossa, mas eu não fui porque Deus já estava sabendo que ia precisar ficar aqui. Ela falou assim de uma maneira muito forte, ela falou assim, o poder que eu tenho, a força que eu tenho não é minha, é de fora. Então, isso é fé. E se ela não fosse, não tivesse a bênção da cura, ela estaria confortada também. E essa questão é ressignificar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque você passa a ver que aquilo que você trouxe talvez como o que é ideal, o que é certo, o que é melhor, até dentro do contexto religioso, você aprende assim, não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Isso é fé. E Deus seja louvado pela vitória, pela cura, e ela está aqui para testemunhar, mas até também junto com isso veio o quê? Ela mudou. Aí você vê, ela ressignificou, foi feita uma resiliência. Agora eu estou vivendo mais, eu estou vendo mais as pessoas, estou com menos preocupação com as coisas. Isso é mudança. São valores que ela reestruturou, que ela administrou, que estão envolvidos as emoções dela, né, pastor? Ficou muito Jó, né? Você olha para Jó no primeiro capítulo, Uau, é uma pessoa boa, íntegra, reta, mas depois da experiência, ele se torna e fala, eu não era tão bom quanto isso. Verdade. Eu queria continuar essa questão da fé também, porque quando a gente pensa em fé, fé não é crer sem ver só. Fé é a partir de uma ação sobrenatural de Deus, você vê o que é impossível ver sem ela. Né? Ela vem pelo vir, mas você alcança dimensões de visão que não é possível. Por exemplo, não dá para raciocinar a eternidade.
A gente não tem elementos aqui para raciocinar a eternidade, para localizar um câncer na eternidade. Porque quando eu localizo o câncer em 70, 80 anos de vida, ele é devastador, porque ele vai roubar um pouquinho que se tem. Mas a fé faz você raciocinar e compreender a ação de Deus num plano eterno. Aí tem outro significado. Outro significado, porque a gente pode... E quando ela fala no final assim, ó, e se o mar não abrir? A única resposta para uma pergunta dessa, porque eu estou falando com muitas pessoas que podem ter uma história de fé e que o câncer chegou e levou. E a gente pensa assim, se eu não conseguir ver o que tem para além do câncer, para além do tratamento, aí eu vou tirar de Deus a palavra final. E a palavra de Deus, ela é um plano para você dentro de algo muito grande. É acreditar que o plano de Deus para você envolve a eternidade. Então esses movimentos são assim. Uma vez alguém disse uma frase que esconde um certo legalismo, diz assim, se Deus se tratas assim seus amigos mais próximos, não me admira que tenha tão poucos. Porque a frase que Moisés escuta, as frases que Paulo escuta, as frases que os profetas escutam são duríssimas. João Batista, né? Que João Batista, nossa, seus amigos... Mas a ideia é de assim, ela era tão boa, por que passou por isso? Mas a perspectiva é o contrário. Primeiro, que ninguém é bom. Segundo, que os seus atos não te garantem nada, é só pela graça. Mas o aluno que está na primeira carteira, ele não tem o direito de fazer o que está na última. Mas ele está muito mais perto da influência do professor do que outro, né? Verdade. Moisés foi tratado desse jeito, mas se não fosse, nós estaríamos agora citando outra pessoa. Verdade. E é justamente nesse contexto que a gente traz essa temática de hoje. Inclusive para você que está em casa, talvez até pensando aí que não tem mais o que fazer no casamento, né? Talvez está passando, foi pego por uma traição, foi pego talvez por uma outra situação que o seu lar está indo aí, ó, à ruína. Mas quando a gente tem essa fé em Deus, a confiança em Deus, a entrega, a certeza de que Deus está no controle de todas as situações, por mais que a gente escolha caminhos errados em alguns momentos, né? Mas Deus, ele recalcula a nossa rota e ele pode sim trazer uma grande diferença aí, uma novidade de vida, melhor dizendo, para dentro do seu lar também, tá bom? Confia em Deus, entrega e vai, com certeza, dar tudo certo aí, se não aqui na terra, mas preparando a sua família para o céu, porque na terra é conflitos, dores, lutas, sofrimentos, doenças, né? A gente vai enfrentar. Mas a gente almeja esse grande dia, né, pastores? E haverá um inesperado, o melhor dos inesperados, que é as surpresas de uma vida plena no céu. Que evento inesperado mudou a forma como que você viu a vida, como você lê as coisas? Aconteceu coisas desse tipo com você? Ainda dá tempo de você compartilhar a sua interação com a gente e a gente volta o próximo bloco já com as interações que chegarem. Então a gente vai e volta rapidinho. Promessa feita e agora a promessa cumprida. Muito obrigado a você que está nos assistindo. A sua companhia é fantástica. E quando ela chega aqui em forma de interação também, a gente fica tudo faceirinho, né? O Abinal aqui está tudo se coçando aqui por causa da interação. Faz tempo que eu não peço para mandar foto mais, viu, pastor? Semana que vem, né? É bem, quando você fica controlado, a produção fica feliz. É verdade, você. Né? E chegou aqui, ó, na nossa tela da Bernadette. Boa tarde, Bernadette. Sou o anjo da esperança. Olha o nosso coração. Preciso saber como trabalhar a solidão quando se perde seu amigo e companheiro de 40 anos de convivência. Meu esposo, Bernadette, o nosso abraço, nossos sentimentos. E que pergunta, hein, pastor Lamarques? Como trabalhar uma solidão de alguém que conviveu por 40 anos? É impressionante que nós, seres humanos, não fomos feitos para vivermos num mundo de isolamento, né? De solidão. A solidão é um intruso na criação, porque Deus chega lá e fala assim, não é bom que o homem esteja só, né? Mas assim, o que eu posso dizer para Bernadette, né? Bernadette, é que esse sentimento que ela tem no momento está querendo dar alguma mensagem para ela de como ela pode recomeçar a vida dela, celebrando a vida do companheiro dela, do que os dois foram juntos, do que eles fizeram juntos. E é claro que nós falamos antes ali, no luto a gente chora, a gente sofre, mas a gente também pode ser confortado por aquilo que ficou dessa esperança, desse relacionamento. Mas assim, ressignificar e entender o que a emoção daquela solidão está querendo dizer para ela, o que ela pode entender, aprender com aquilo, construir a vida dela com aquilo. Fantástico, fantástico.
Chegou mais uma aqui, essa é da Paloma Alexandra. Ela diz que em novembro de 2025, após sofrer um acidente, minha vida mudou completamente. Além das dores físicas intensas, enfrentei traumas emocionais que afetaram profundamente minha rotina e minha autonomia. Atividades simples do dia a dia passaram a ser um grande desafio. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular e desde o acidente tenho acompanhado a programação da Novo Tempo. Que legal sua companhia, viu, Paloma? Que tem sido uma verdadeira bênção em minha vida. Por meio das mensagens, louvores e estudos bíblicos, encontrei conforto, esperança e forças para continuar enfrentando esse período tão difícil. Aqui algo que é tocado pela Paloma e que eu tenho insistido, e é importante que muitas pessoas tenham insistido nisso também. Existem limites para as ações que fazemos sozinhos. Se a gente pudesse viver toda a vida que vivemos com Deus sozinhos, não existiria igreja. E igreja é fundamental, exatamente porque há coisas que não são possíveis de serem vividas sozinhos. Existem faltas que são supridas com um conjunto de pessoas ao seu redor que trazem para a gente uma companhia, olha só. E essa é a função da TV Novo Tempo e da nossa missão enquanto cristãos, né? De suportar, dar assistência, dar forças um para o outro. Aqui ela está falando de um aspecto fundamental, né, que é o convívio. Né? Foi por meio da TV, mas isso pode se expandir também para o convívio familiar, para os amigos que agora aliviam a dor. Né? A gente pode ser bálsamo para o outro. E ela mesmo ela entendendo, isso é importante que ela entende a finitude dela e como isso se tornou difícil para ela, só que por outro lado, ela descobriu que ela pode compensar essa finitude conhecendo outras pessoas, conhecendo um meio de comunicação como a Novo Tempo, se relacionando com esse contexto e, acima de tudo, vivendo essas mensagens que ela tem recebido daqui da Novo Tempo, das programações que são inspiradoras para todos nós, né? E até mesmo ela faz parte disso, né? Ela é o anjo da esperança. O anjo da esperança, né? ela é muito envolvida com isso, né? Compartilha a esperança com outros também, né? Muitas vezes a gente vai precisar parar de alguma maneira e se nada nos frear, a gente não tem como, nessa parada, acontecendo uma parada, refletir na vida. Muitas vezes nós estamos correndo atrás do pão de cada dia, o que é legítimo. Nós estamos ocupados com muitos outros afazeres, como as Martas da vida, como na história que nós vimos anteriormente da Eliane. Ela estava preocupada com a sua aposentadoria, tinha um planejamento de ir para o campo, ela tinha sonhos, planos, projetos, e nós muitas vezes estamos tão focados, idealizando algo para ser vivido, que nós não vamos dar espaço, quem sabe, para aprendermos a lição maior da vida, que é em quem está a minha absoluta confiança. É na força do meu braço? É no dinheiro que eu ganho? Na aposentadoria que eu iria receber, por exemplo? É no trabalho? E aí um acidente, um diagnóstico, uma dor, uma perda, às vezes nos faz parar e a gente pensar no que essa moça tem pensado, a Paloma, no que você tem pensado, em questões mais profundas da ordem do reino eterno, da ordem da vida eterna, do plano da salvação oferecida em Jesus Cristo. Então, apesar das dores da vida, apesar das dificuldades, há que se olhar pelos olhos da fé e encontrar que há um sentido até mesmo quando a vida põe a gente num lugar de e agora o que eu faço? E vem a resposta. É interessante como a gente vê o amor de Deus, né, Darede? Você comentando aí, vai vindo aqui o amor de Deus como de um pai para um filho, né? Quando corrige e tal, quando vê que o filho está indo por um caminho, mas ele quer trazer para cá, não, você precisa. Eu sei que esse caminho não vai ser bom para você. E a forma como que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, justamente para nos trazer de volta, porque Ele quer algo eterno, Ele quer a vida eterna, Ele quer Ele quer tudo pra gente. Ele quer você. Ele quer a gente. Isso que é uma coisa interessante, né? É fantástico. Maria, de Blumenau, Santa Catarina. A única dor que não tem como entender é imaginar um filho doente. Vejo tantas crianças com doenças cruéis e extremamente graves. Morro de medo. Só imaginar. Medo, porque até que ponto vai a minha fé? Só de imaginar, já me sinto fraca e destruída. As grandes perguntas daqueles que creem na Bíblia, eles não são somente sobre a compreensão do versículo. É como que o versículo entra junto com você na ala do hospital. Ali estão as perguntas sérias. E ela está fazendo uma pergunta que a fé responde. Não é, pastor? E ali a gente falou no começo, né, de como a sua frase, pastor Marques, de que as emoções, elas te surpreendem, elas vão chegar sem que você tenha escolhido qual emoção. É espontânea. É espontânea, mas tem algo anterior à emoção, que é a crença. Isso.
que você faz o esquema. Por isso que aquilo que passaram para nós é a maneira como eu lido com as minhas emoções, né? Até mesmo como eu administro elas, vai depender como eu vou lidar com elas. A maneira como eu interpreto elas, né? Positivas ou negativas, erradas ou não. Sentir medo, sentir dor, sentir... Eu não entendo se ela tem um filho doente ou ela tem medo que o filho fique doente. Mas assim, se ela tem um filho doente, ela já está lidando com um desafio. Mas se ela tem medo que o filho fique doente, aí a gente está lidando com uma situação mais delicada, que é sofrer por antecipação, com uma situação que é uma possibilidade. Só que isso muitas vezes vem de uma interpretação que a gente tem de que as emoções, o sofrimento, eles duram para sempre. Mas eles não duram para sempre. Até mesmo na promessa de salvação de Jesus, ele fala que a dor vai passar, que as lágrimas vão ser enxugadas e que ele tem poder de nos restaurar e ressuscitar e dar vida se a gente perder a vida. Quando eu entendo isso, eu consigo administrar que aquele é um período, aquele é um momento. O medo, por exemplo, isso é uma emoção dela. Parece que o medo está tirando o valor da fé dela. Não, o ser humano é assim, a primeira coisa que nós sentimos quando entrou o pecado é o medo. Tem fragilidades nossas. E cada um tem as fobias que a gente tem. Então, como é que eu faço para lidar com medo? Como é que eu lido? Então, essa é uma emoção que está querendo dar uma mensagem para ela. Que mensagem que está dando? Ela foi abandonada, ela se sente insegura, ela se sente sem valor. O que está levando ela a ter esse medo, né? E tem o medo de perder a fé frente a um filho ou crianças doentes. Eu acho isso extremamente profundo e que você deva investir tempo de qualidade em buscar na palavra de Deus, na oração, na compreensão do que significa o amor de Deus frente ao grande conflito. Se você visitar um hospital infantil com crianças, por exemplo, em fase terminal de câncer, é alguma coisa assustadora mesmo, porque são crianças, mas isso também é um retrato do que é o significado do pecado. O significado do pecado vai numa criança de colo nascer com um tumor ou surgir um tumor. Eu sou uma mãe que enterrei uma filha quando eu era quase uma adolescente ainda, com 20 anos de idade. Então, a minha filha ficar doente, ser morta, enterrar, é um processo muito doloroso. Mas quando você tem ciência... quando você tem ciência de que por trás da história de todos nós existe o pano de fundo o grande conflito, você tanto vê, a resposta do mal, quanto você também o impacto da graça. Você enxerga o impacto da graça. Então, se eu resguardar somente o medo de, olha, eu não sei como lidar com uma criança doente, é possível que nós todos lidemos alguma hora, como eu lidei, com essa dor, mas a graça nos sustenta. Há uma compreensão equivocada e profunda, na maior parte das pessoas, de que eu peco e me torno pecador. Quando a Bíblia diz o contrário, eu sou pecador, por isso peco. Quando eu penso que peco e me torno pecador, eu vou classificar seres humanos de maneira diferente. Isso é a raiz de colapso nos relacionamentos. Porque o valor da vida de uma criança e o valor da vida de um adulto diante de Deus não é diferente. Mas a ideia de que esse adulto pecou o suficiente para que algo dele seja justificado e aquela criança não é pecador, portanto aquela morte é injustificada, ela vem de uma compreensão distorcida. E também de onde vem a fonte da vida. Uma sociedade que não aposta em Deus o seu futuro, ela não consegue ver o futuro tão ameaçado quando uma criança morre. É por isso que quando tem determinadas mortes infantis, essa sociedade que rejeitou a Deus, ela entra num nível de comoção muito maior. Porque uma sociedade que perde crianças é uma sociedade que perde o futuro. Mas a nossa garantia de futuro não é a maneira como tratamos nossas crianças apenas. A nossa garantia de futuro está baseada na graça de Cristo. Então, ali está um plano de Deus para todas as pessoas e a gente tem que perceber isso na Bíblia e com você. E eu agradeço por uma pergunta tão boa que nos remete a uma discussão tão boa também, Pastor, sobre isso. Me permita só colocar, essa questão que ela está colocando, essa emoção do medo, é algo que a gente até evita de falar, mas as emoções são para serem sentidas. E quando a gente está lidando com a emoção, a gente tem que encará-la e perguntar, o que você está querendo me dizer? Aí no caso dela, pode indicar que na vida dela tem alguma coisa que tem feito manutenção do sofrimento dela, que está levando ela a passar por esse sofrimento. Está revelando. Ela tem que lidar com isso. Então, qual que é a necessidade que ela não está sendo suprida dela por trás desse medo?
Então, é importante, aqui fica um conselho nosso, uma sugestão, para que ela analise, converse com ela, ou quem sabe até procure um profissional para administrar essa questão. Porque o medo, se ele não for trabalhado, se ele não for lidado ou mesmo sentido como deve ser, de maneira madura e resiliente, ele pode trazer um ladrão de vida. Sequelas bem sérias e graves, né? Chegou mais uma interação aqui, é da Aline, lá do Rio Grande do Sul, de Canoas. Boa tarde, sou luterana e anjo da esperança. Hoje os anjos estão bombando. Que bênção. Aline, boa tarde, obrigado por ser anjo da esperança. Você sabe que aqui as coisas acontecem e os anjos participam de tudo, sustentam isso. Perdi meu amado em março de 2021 de Covid, muito difícil. Nossa filha tinha 11 anos, foram 14 anos e meio que vivi um pedacinho do céu aqui na terra. O Darcy foi meu presente de Deus e a Júlia é o meu presentinho. Isso mudou muito meu olhar para a vida. Eu sabia que era muito feliz e era grata, pensava que era impossível viver sem o meu marido. Mas é correr para os braços de Jesus. Isso é o mais importante na vida. Volta, Jesus. Maranata. Amém. E ela fez um relato, um testemunho e também colocou a resposta. Cristo não é uma das respostas, e obrigado, Aline, por ter dito isso. Cristo não é uma das respostas. Ele é a resposta. A resposta está nele. E todos os desdobramentos que a gente pega na vida, sejam eles culturais, antropológicos, em qualquer área do saber, e que elas têm umas novas facetas, na verdade, quando elas vêm de Cristo, nós não estamos falando de alternativas diferentes. Nós estamos falando da maneira como Cristo aplica uma verdade absoluta em cada parte singular da nossa vida. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente está falando da revista Lar Docilar. Você vai ler ali uma compreensão baseada num estudo. Mas se aquilo é verdade, não tenha dúvida. Se é verdade, venha de uma verdade absoluta que é divina, senão não vai servir. E é por isso que você, ao ouvir, ao ler, ao participar, ao se tornar humilde de coração, a ponto de aplicar isso na vida, chamar as pessoas e ter um material como esse, você está fazendo e tendo uma relação de confiança. Essa revista foi preparada com carinho, com muita dedicação e seriedade também, pensando num problema que não é um problema isolado da humanidade. Nós estamos falando de um problemão e que pode ter uma solução, como todas que você viu aqui, fantásticas, que geram testemunhos bons. E eu repito, quando você se torna uma pessoa melhor, tudo ao seu redor fica melhor também. Lar Docilar é um presente de Deus por meio da Novo Tempo para você, e você ouviu aqui muitas pessoas falando de como a Novo Tempo tem mudado a sua vida. Liga pra gente, vai ser uma alegria falar com você. 21 27 3121. Se precisar colocar o código de área 12 21 27 3121. Receberemos você e você recebe a revista aí na sua casa gratuitamente. Pastor, a Aline é da minha cidade, eu nasci em Canoas também. Lugar muito especial. Mas assim, a Aline, eu percebi outra observação também com relação à perda, luto. Quando você lida com as emoções, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, acham até que é errado, é que aceitar a emoção é o primeiro passo, quando a gente está lidando com a emoção. E não é ser passivo, né? Quando você está aceitando, você está lidando, administrando com a capacidade, o conhecimento de que há uma diferença entre aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. E mesmo que a gente tenha todo o conhecimento científico e médico, a gente não pode controlar a morte. Vai chegar um momento que todos nós teremos que enfrentar isso, ou até a questão da perda. Mas aí, o que eu posso fazer com relação ao que eu não posso controlar? Tem algumas coisas que eu posso fazer. Então é a maneira como eu administro isso. E essas pessoas que perderam, como é que elas vão lidar lá agora com a perda, com o luto, né? A Aline, que está lidando com a perda de uma pessoa querida dela. Ela buscou conforto em Deus, entendeu que Jesus é a resposta, é a força. Como nós tivemos o testemunho ali, eu não tenho força, mas a força vem de Deus, né? E essa força me restabelece, né? Muito bem, muito obrigada, pastor, por sua participação. Eu que agradeço. Compartilhar com a gente mensagens que vai somando a tudo que nós temos aprendido durante essa semana, compartilhando com você fé, esperança, do conhecimento da vida prática, da experiência de muitas pessoas, passando pela sua experiência aí do outro lado também. Muito obrigada, Deus abençoe, até uma próxima. Nós vamos agora agradecer a você, que é anjo da esperança, porque as
pessoas alcançadas, os corações atendidos com uma palavra de fé, tem sido assim porque você está com a gente no projeto Anjos da Esperança. Muito obrigada por isso. Você quem patrocina as nossas revistas, os nossos estudos, os nossos programas, rádio, televisão, as iniciativas na internet. Nós estamos juntos, pensando no outro, pensando em quem está na escuridão, quem está doente, quem está para desistir da vida. E assim continuaremos pela graça de Deus. Obrigada. Quer ser Anjo da Esperança? Então, pode ser agora. Pode fazer um pix pra gente no anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Nós vamos para o intervalo e na volta tem Cari do Canto, que está fazendo aniversário hoje e vai fazer aqui pra gente um estojinho escolar muito bonitinho. Então esperamos você, até já. Pode rodar a vinheta porque a artista já está aqui com a gente, Cari do Canto. Roda. Vamos com ela, que está fazendo aniversário, já dissemos isso na abertura do programa, agora há pouco quando chamamos, e aí até lembrava de que está para ser votado um projeto de lei que é para garantir que nós, trabalhadores, não estejamos no ambiente de trabalho no dia do aniversário. Aí ela diz assim, eu gosto. Eu amo. Então. Eu acho que seria muito chato não fazer o que você gosta no dia do seu aniversário. Eu acordei, já tinha meus filhos, meu esposo, meus cachorros, meu gato, todo mundo. Cantaram parabéns, aí depois vim pra cá e que mais que eu posso pedir? Todos meus colegas Ai, falavam, que bonitinho. parabéns. Você é um coração agradecido a Deus, eu né? sou muito grata a Deus. É. Muito grata a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Eu tinha planos totalmente diferentes e Ele me colocou num lugar que jamais imaginei. Uau, é isso mesmo. Felizes somos nós também, de termos você, seu trabalho, sua família perto da gente há tantos anos, viu? Amém, que escolheu o Brasil para ser sua casa. É minha casa, é verdade. Hoje acho que estou mais tempo aqui do que fiquei no meu país. Eu também acho. Meu amor, nós vamos fazer esse estojinho aqui bonitinho. Olha só que gracinha delicado, gente. O volta às aulas já está acontecendo para muitos, né, dos pequenos na escola, mas tem muita gente também na faculdade que está fazendo os seus cursos. E sempre aquele capricho de acabamento por dentro, não tem nada desfiando, nada escondido. É bonito por fora. Não, é bonito por fora dentro, e por tudo dentro. Escondido, né? Lindo. Não pode. Lindo, lindo. Bom, e aí é uma ótima opção também, você começa o ano assim meio apertado, gastou muito, falou, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Aí já tem uma dica, vende para tuas colegas da faculdade, tuas vizinhas, tuas amigas, ou até presentear. A gente brincava que aqui em fevereiro, se fizessem isso da lei dos aniversariantes não ir trabalhar, parava no tempo. Isso é borracha, amiga? Muito. É borracha. Gente, que borrachas lindas. Essas são borrachinhas como que docinhos. Coisa mais fofa. Eu sabia que eu ia querer errar e ia pagar toda hora. Mas eu acho que não usaria para pagar. Não? Não. É porque vai É mais gastar. enfeitezinho, né? Lindo. Vamos lá trabalhar? Vamos, O já falou, gente, vamos parar? E vamos trabalhar. Bom, primeiro, se você quiser fazer um quilt, que é essas costurinhas, assim, que deixam mais fofinho o teu estojo, você já pega seu tecido, tá? Eu já costurinha aqui, pessoal, ó. Isso aqui é quilt que chama. Já trouxe cortado o forro e a parte de fora com o R2, o R1, a manta que você quiser, o que tiver ali em casa, tá? Então, como que eu começo? Quando eu quero fazer esse quilt vertical, por exemplo, marca o meio, você nem precisa riscar, só dobra, tá? E aí você já centraliza na sua mesa ali, se tiver uma tábua de corte bem melhor, porque vai te ajudar muito. E aí você passa uma canetinha dessas que depois, com ferro, ela sai. Eu deixei de 2 em 2, tá? Então você vê, desde aqui que eu marquei, vou contar 2 centímetros. E assim você vai fazendo todo sua marcação para poder passar a costura depois, tá? Faz para esse lado, faz para esse e você leva para a máquina. É importante que esse aqui, o R1, o R2, tem como umas bolinhas que quando você esquenta o ferro, ele cola, ele gruda, tá? Então, se você for fazer isso, cola ele e depois você marca, porque senão essa canetinha, por exemplo, ela apaga com ferro, tá? Aí, eu já trouxe um que está um pouquinho mais encaminhado, de um outro tecidinho parecido com esse. E eu já vou marcar aqui, porque vou passar na máquina de costura e te mostrar.
costura reta, tá? Não tem segredo. Se você esse ano se propôs assim, eu vou começar a costurar, eu quero fazer os passo a passo que a Karina faz, enfim. Então, essa acho que é uma boa chance para você começar. Verdade. Porque é fácil, não tem muito segredo, né? Costura reta, você já treina, aproveita. E aí eu já vou... eu acho que a linha saiu. Meu pai, isso só acontece no ao vivo, né? E adivinha? Tá sem óculos. Mas não tô, não. Não, aí, gostei. Olha só. Mulher prevenida. Né, gente? A idade entrega, né? Eu nunca usava óculos. E alguém perguntou, Kari, quantos anos você está fazendo? Ela, todos. O meu filho, ano passado, perguntou, mãe, quantos anos você faz? E para criança pequena, se a gente fala mais de 40, tipo, estamos no fim da vida. Exatamente. Então, eu falei para ele falou, nossa, mãe, você vai morrer? Eu falei, eu vou, mas não agora, meu filho. Não pretendo, só se for a vontade de Deus. É verdade, criança. Não é? Acha a gente... Minha sobrinha um dia falou, titia, você tá tão velhinha. Ai, menina, acaba com a gente. Né? Mas eu falei, não, meu filho, a mãe vai ainda. E ele falou, e quem vai cuidar de mim quando vocês todos morrerem? Tipo, eu já tava entregando todo mundo. E a herança? Né? Não tem, meu filho. A herança, as máquinas de costura. Muito botão, muita linha, não tecido. Tecido vai ter para 5 gerações. Ai, essas crianças. Mas pelo menos a gente se diverte. Aí esse ano já se acostumou com a ideia e ficou olhando só meio tipo, meu Deus. Será que é agora que ela vai? Será que vai? Ai. Bom, vamos lá. Então, aí a gente vai colocar o zíper. E aí você tem que prestar especial atenção. Tá. Você pode comprar um zíper já, sei lá, quantos centímetros tem esse? Tem 25. Você pode comprar um zíper de 25 ou 30 centímetros. Ou você compra por metro. Que eu acho bem interessante para quem quer fazer mais de um estojo. Por exemplo, sai mais barato. Você coloca o cursor que você quer. Né? Da forminha, da cor, por exemplo, esse aí, só que tem um número, tá? Então, eu tô usando o zíper número 5, que chama que esse dentinho aí. Aí você compra, eu quero, já compra junto, sabe? Aí eu quero o cursorzinho pro número 5. E aí, o pessoal oferece nas lojas de armarinho e tal. E eu acho sai mais baratinho para quem quer fazer vários. E dá para brincar um pouquinho, né? Com essas forminhas aí. Então você corta. Eu não sabia. Sério? Eu achava que todos os zíperes já eram prontinhos, aqueles pequenos já prontos. Não. Mas você então tem me muito, fez conhecer. e eu acho muito bonito, porque aí depende um pouco do que você quer. Tem com forminhas, com corações, com Torre Eiffel, sei lá. Olha lá, vamos mostrar aqui, olha só, gente. Aí às vezes eu compro um encendedor, como que chama isso? Isqueiro. E aí sempre falo pro pessoal da produção, gente, eu comprei para queimar o zíper, tá? É só para isso. Só para isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho o forro aqui. Você vai ver essa partezinha aqui um pouquinho mais prominente, assim. Essa é a parte que vai para cima. Então, nesse caso, você coloca assim e já pode ir junto para economizar tempo. O forro, tá? Então, você vai colocar frente do tecido com frente do tecido e no meio vai ficar o seu zíper. Se tua máquina tiver aquele pezinho para colocar zíper, melhor ainda, tá? Porque você não precisa... É mais fácil, até porque ele fica mais pertinho, né? Mais confortável para passar. Eu vou passar com esse mesmo. E o mesmo você vai fazer com a outra parte, tá? Então, você vai abrir assim para entender como é que está sua partezinha do eu deixei outro, larguei para lá. Mas vou usar esse aqui mesmo para só entender. Aí, quando você for pôr a outra parte, você vai colocar dessa forma aqui e o forro dessa forma aqui,
tá? Então, quando você abrir, vai ter as duas partes, vai ficar esse quadrado e o zíper no meio. E depois, o que você vai fazer? Eu tenho aqui já, vou costurar o forrinho aqui agora, para te mostrar como vai ficar e a gente finaliza já esse estojo. É muito fácil, tá? É só pegar o jeitinho. Eu sei que a gente faz rápido na TV, né? Mas e aqui, olha, eu vou abrir, né? O que eu falar para você, eu já coloquei, tá? O zíper. Tem gente que só usa, se coloca na mão, muito fácil. Eu não tenho essa facilidade. Confesso para vocês que eu tenho essa ferramenta que você coloca na mesa, tá? Coloca o cursorzinho assim e você encaixa o zíper. E leva um tempinho para você pegar a manha, né? Mas depois que você já fez isso, já resolveu todos esses probleminhas, dá para fazer com garfo também. Eu no início improvisava com garfo. Até que eu pensei, e não é caro para nada. Bom, aí, gente, vamos ver. Temos só um minutinho, mas eu só vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para você entender lá de casa. Você vai abrir, tá? Do lado avesso e vai colocar uns prendedorzinhos assim. Vai passar costura toda nessa parte, vai deixar um espaço, inclusive. E vamos costurar todo esse retângulo aqui. Aqui, cuidado por conta do zíper. Viro. Deixo mais ou menos 1 centímetro, tá? Se a produção me presentear com 1 centímetro, eu já termino. 1 centímetro ou 1 minuto? 1 centímetro, não, 1 minuto. 1 centímetro de minuto. 1 centímetro, não. Ai, obrigada. É seu aniversário. É meu aniversário. Você ganhei pode. um minuto de presente. Isso mesmo, queria. Aqui já fecho, tá? Cadê? Bom, eu com pressa sou muito atrapalhada, eu não sei você. Acho que quase tudo. Bom, aqui a parte do zíper tem que estar aberta, tá? Porque senão você não vai conseguir desvirar. E aí eu vou chegar pertinho aqui, vou desvirar essa partezinha, essa aqui. E isso aqui já virou o teu estojinho. Se você quer depois com essa sobrinha, uma fitinha, você pode amarrar aqui, pode colocar fazer como esse aqui, ó, gente. Isso. Que feito e aí com calma. fica um estojo super bonito. Pode fazer com motivos infantis, se você quiser, com um tecido mais grosso, uma lona, o que você tiver. Mas não tem desculpa aí, não vai com estojo velho, feio, manchado, que fica feio. Gente, né? que gracinha. Ai, parabéns, Obrigada, meu amor, mais viu? uma vez. Deus te abençoe muitíssimo. Obrigada. Muitos anos de vida e volte toda quinta para fazer Claro arte que com a sim. gente. Obrigada. Parabéns, Meus Karina. amiguinhos. Obrigadão. Das bênçãos aí, viu? Hoje é você, Binal, que sempre Sou eu? monta Então a casinha. vamos lá. Ai, hoje tá mais difícil. Ó, tá quase terminando. Cadê? Lembrando Vamos lá. que essa casinha fazendo referência à revista Lar Doce Lar, que tem a proposta de montar uma casa tijolo a tijolo, cuidando das emoções, dos sentimentos, da vida, dos relacionamentos em família, né, Alixo? Aqui? Janela. Janelinha, Já porta-campainha. foi. Espera aí, vamos lá. Essa lateral daqui. Então, Aí, ó. liga pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Garante a revista Lar Doce Lar aqui, ó, pra você. Muito, muito bem. Há um livro que eu gosto demais. Qual câmera eu tô? Na 3 aí. Qual um livro que eu gosto demais e eu gosto, assim, me chamou muita atenção por causa do título. E o nome do livro é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Há uma profundidade nisso aqui. Porque a essência da mensagem é
O pássaro canta na gaiola porque ele se recusa a deixar de ser pássaro. Quando a gente pensa num pássaro, a gente pensa no espaço amplo com que ele vive. Então ele tem uma vida dinâmica, o ar é dele, ele voa, ele faz aquelas coisas maravilhosas no ar. E alguém um dia resolveu colocá-lo dentro de uma gaiola, tirou o espaço. E aparentemente você pega um pássaro, alguém que tem asas, algo que tem asas, e põe ele dentro de uma gaiola, você está matando a identidade dele. E aquele canto é um sinal de rebeldia. Ou seja, você pode ter tirado tudo de mim, mas não tira de mim o que eu sou. Naquele domingo da ressurreição, quando Jesus encontrou com uma pessoa cheia de eventos traumatizantes e que geram marcas na vida que poderiam destruir, ele olha para o rosto daquela mulher e diz: Maria, por que choras? Mas se a gente pergunta por que choras, ela podia chorar e podia chorar por muitas razões. Perguntar por que choras, ela podia falar. Os romanos continuavam romanos, os fariseus continuavam fariseus e um denário continuava valendo um denário. E podia ser que ela tinha poucos na sua conta. E o que estava diferente? Ela fica diferente. Esse é o tesouro dentro de nós. Esse é o tesouro em vasos de barro. O exterior se corrompe, mas quando Deus toca o interior, a gente vive nesse ato de rebeldia, de impedir que o mundo nos defina. Porque quando Deus nos chama de filhos, nada precisa ser acrescentado a essa identidade. E assim vivemos, como filhos de Deus, a despeito do que acontece do lado de fora. Amém. E amanhã estamos de volta, hein? Encerrando essa semana especial Lar Doce Lar, falando sobre perdão, 70 vezes 7. E aí, não perca, hein? Beijo, valeu, meus gente. amores. Vem aí o Vida e Saúde. Fiquem com Deus. Tchau.